Nós queremos colocar essa breve mensagem diante de Ti, ó Pai, que o Senhor possa realmente nos inspirar e dar-nos sabedoria, dar-nos entendimento, dar-nos realmente, ó Deus, a autoridade no falar, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar, ó Deus, e as palavras que forem aqui compartilhadas venham ser impressas nos nossos corações e possam realmente, sendo palavras de poder, mudar a nossa vida, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, Deus, para as coisas do alto, Senhor, as coisas que vêm de Ti, ó Pai. Possamos tomar posse e acessar o Teu poder, ó Deus, através do Espírito Santo, ó Deus. Vem manifestar, ó Deus, a Tua presença nesta noite sobre as nossas vidas. Vem nos conduzir e dirigir, ó Pai, e desde já te pedimos que tudo que seja contrário, ó Deus, a indisposição, toda a perturbação, toda ação maligna, ó Deus, toda a crítica, enfim, toda a rejeição que caia por terra em nome de Jesus, mas que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa, extraordinária em cada um que nos assiste nesta noite, ó Deus. Que tudo seja para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, abra comigo, por favor, no texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu vou hoje compartilhar com vocês uma breve palavra e deixando alguns trechos aqui, algo progressivo, né, para que a gente possa situar essa palavra e que o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3 até o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Amém e amém. Deus nos chamou para santificação, na verdade, e é impossível viver santificação sem obedecer à palavra de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Aqui nós vemos, né, que pois esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, mas não só da prostituição, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que transgride, que entra em choque, confronto com a palavra de Deus. Quem vive uma vida de santidade, vive uma vida justificada pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos 3, no capítulo 21 a 31, nós temos a seguinte informação. Romanos 3, capítulo 21 a 31. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, o orgulho?
pois foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Claro que não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante fé, a mesma fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Não, diz a palavra de Deus. Antes, confirmamos a lei. A lei, ela nos alerta para o pecado. Amém? A lei, ela nos alerta para o pecado. E Jesus veio confirmar a lei. Em outro texto, em João 14, 24, nós temos o seguinte relato. Por quê? Porque quem vive a santificação vive uma vida justificada em Cristo Jesus. Amém? Porque só podemos ser justificados em Cristo Jesus. E a vida justificada em Cristo Jesus a vida de quem crê em sua palavra. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e torna esta palavra prática em sua vida. Isso é importante nós entendermos. Nós não podemos só conhecer a palavra de Deus e saber o que diz a palavra de Deus, mas mais do que conhecer, mais do que entender, nós precisamos vivê-la. Ela tem que ser prática da nossa vida. E João, no capítulo 14, no versículo 24, fala algo a respeito disso. Diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem ama ao Senhor, guarda a sua palavra. E quem ama ao Senhor e quer agradar ao Senhor e que guarda a sua palavra, vive a sua palavra. Não podemos viver a palavra de Deus sem obedecer a palavra do Senhor, que é um mandamento. E se eu pratico a palavra, significa dizer que em tudo sou obediente a Deus. Amém? Se você pratica a palavra, se a palavra se vê realmente manifestada em toda a sua vida, em todo momento, não é em alguns momentos, não é nos momentos que eu quero, não é do jeito que eu quero, não, é como a palavra nos ensina, como a palavra diz que devemos agir, que devemos nos comportar, que devemos olhar, que devemos falar, que devemos pensar, que devemos sentir, enfim, porque creio em Jesus e, portanto, sou nascido de Deus. Amém? Se eu pratico a palavra, se significa dizer que em tudo sou obediente a Deus, porque creio em Jesus e, portanto, sou nascido de Deus. E João, no capítulo 5, fala exatamente sobre isso. Ele nos mostra isto que eu estou dizendo para vocês agora. João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Passadas estas coisas, aliás, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus mostra que é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha aí, ó. Praticar o mandamento é algo que demonstra o seu amor para com o Senhor. Amém? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por mais que você ache, os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus nos livram do erro, nos livram do pecado que gera morte, que nos leva à morte. Os mandamentos de Deus nos trazem vida. Aleluia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e não só nos traz vida, mas a vitória. E esta é a vitória que diz a palavra de Deus, que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê
ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, você percebe que tudo está relacionado, que tudo está imbricado, que tudo parece um crescente, né? E se nós realmente queremos viver uma vida de santificação, e o título que eu trouxe para essa breve mensagem, Vivendo Santidade, se nós queremos realmente viver santidade, nós precisamos realmente obedecer à palavra de Deus, nós precisamos realmente buscar, né, essa justificação pela palavra de Deus em nossas vidas, que se faz presente através de Jesus Cristo. Nós precisamos realmente tornar essa palavra uma prática na nossa vida, nós precisamos realmente mostrar a nossa obediência, amando, guardando esses mandamentos. E a palavra de Deus diz em Romanos 7,12 algo muito interessante, que é justamente um paralelo que Paulo faz, usando até a figura do casamento, do marido e da mulher, e eu acho muito interessante, porque nós temos 10 pecados, os 10 mandamentos de Deus, e justamente no capítulo 7, eu não vou ler todo esse capítulo, eu me ative só ao versículo 12, mas eu quero que você depois leia o capítulo 7 todo, né, para que você possa ter o conjunto da obra de Deus, o que Deus está querendo falar aqui. Mas o versículo que eu separei é o versículo 12, que diz assim: por conseguinte, a lei é santa. A lei é santa. Amém? Jesus veio cumprir a lei, e a lei nos alerta para o pecado. E o mandamento, diz a palavra, santo e justo e bom. O mandamento, ele não só nos alerta para o pecado, mas ele é justo, ele nos ajusta, ele realmente traz um alinhamento para a nossa vida em relação à justiça de Deus, aquilo que nós devemos viver em segundo o mandamento da palavra de Deus. E ele é bom, porque ele traz vida, porque ele nos traz vitória, porque ele nos traz paz, porque nós nos livramos de fazer as coisas que pela lei, alertando para o pecado, nós agora, em Cristo Jesus, buscamos realmente cumprir a palavra de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Nós tínhamos a lei, e com a vinda de Jesus, Jesus veio não só cumprir a lei, mas estabelecer algo maior para você e para mim, em que nós possamos realmente viver uma vida em santidade, viver uma vida não só em santidade, mas eternamente, quando o Senhor voltar, se nós estivermos aqui ou partirmos, viver eternamente na presença de Deus. É importante nós atermos para isso, é importante nós atentarmos para essas coisas. Amém? Em Mateus, no capítulo 16, realmente a gente verifica isso que eu falei por último. Eu quero mostrar aqui para vocês. Mateus 5, melhor dizendo, desculpe, Mateus 5, de 16 a 17. Nós temos o seguinte relato: não penseis, diz o Senhor, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aleluia, aleluia. A lei vem nos alertar, vem realmente mostrar e ressaltar o pecado, para que nós possamos, através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, vivemos uma vida em santidade e não mais corremos e vivemos uma vida de pecado, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas em Jesus nós alcançamos pela salvação no Senhor a vida eterna. Amém? Dessa forma não podemos viver uma vida em pecado. Aleluia, porque se somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, temos que estabelecer o quê? O reino de Deus. E aí a gente tem uma passagem em 1 Coríntios, em que nós vemos algo que nos chama a atenção para aquela vida de santidade que eu falei lá no começo,
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. O trecho diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Nós temos e devemos viver uma vida em santidade, e o caminho está aí. Se você passar por esses textos, se você aprofundar a leitura, se você buscar se deter na palavra de Deus, você realmente viverá uma vida em santidade. Uma vida em santidade nos dá acesso ao poder de Deus. Conhecereis a verdade, conhecendo Deus, mas também o poder de Deus. Nós precisamos não só conhecer a verdade, mas se conhecemos a verdade, temos que acessar o poder de Deus. E é necessário o poder de Deus. Nós aqui estaremos orando e para pedir realmente que o poder de Deus se manifeste. Mas uma pergunta em tudo isso não quer calar. E é justamente o que Gálatas fala. Se nós vínhamos bem, se você vinha bem, alguma coisa aconteceu que te tirou da presença de Deus, que você vacilou, que você errou, que você pecou, que você tem essa consciência, a palavra de Deus diz para que nós realmente venhamos a confessar os nossos pecados e apresentar ao Senhor. Mas Gálatas diz algo que nós não devemos deixar de fazer, ou deixar que essas coisas nos freiem, nos parem. Se você pecou, se acerta com Deus, confesse o teu pecado, se acerte com Deus e vamos ver o que Gálatas diz, no capítulo 5, no versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem? Quem impediu? Quem se colocou entre você e Deus? Que impediu de fazer você justamente ter uma vida que agora se coloca distante de Deus por conta do pecado? Quem impediu? Quem impediu? O diabo? O diabo a gente amar, bota para correr. Mas quem impediu? Será que não é algo que nós devemos refletir e pensar? Então eu quero acabar justamente finalizando essa breve mensagem com essa palavra. Vós corris bem, e muitos vinham bem, em comunhão, em santidade, buscando, se consagrando a Deus, de repente por uma coisa, às vezes boba, estúpida, e o diabo sabe onde ele pega, onde ele usa, ali é coisa pequena, coisa que sem menor importância, porque se nós estivermos realmente voltados para o Senhor, nós não deixaremos de fazer a vontade de Deus, nós não deixaremos de obedecer a palavra de Deus, nós estaremos sempre firmes sobre a rocha. Mas se a gente der ouvido ao nosso ego, à nossa vontade, às vozes que vêm, às críticas, enfim, ao próprio diabo que sussurra sutilmente, nós ficamos vulneráveis e suscetíveis a parar justamente essa carreira que Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós paramos e deixamos realmente de guardar a fé. E não guardando a fé, nós não cumpriremos, não completaremos a carreira, ou seja, o propósito de Deus em tua vida, porque a obra que Deus começou na tua vida, certamente Ele completará. Amém? Então, pense nisso. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar então. É uma palavra para reflexão, que você possa refletir. Pai, venha despertar, venha realmente desvendar, ó Deus, aquilo que muitas vezes está mascarado, está encobrindo, ó Deus, algo que às vezes é pequeno, que nós achamos que é de só menos importância, ó Pai,
que não vai prejudicar, não vai trazer prejuízo, não vai comprometer a santidade. O Senhor é um Deus puro, o Senhor é um Deus santo. O Senhor veio realmente, ó Deus, preparar uma noiva linda, ataviada, sem rugas, ó Pai, sem máculas, sem sujeira nenhuma. As suas roupas, as suas vestiduras são alvas como a neve, Senhor, não pode ter nada que possa destacar, ó Deus, ou ressaltar, ó Deus, a sujeira, a mancha, a ruga, o pecado, Senhor, especialmente na igreja que somos nós, Senhor, porque a tua noiva é a igreja, nós somos a igreja. Portanto, Deus, se há alguma coisa em nossas vidas, se há algo que o Senhor precisa realmente nos alertar agora e falar e ministrar, ó Deus, para que venhamos confessar e nos arrepender e nos acertar, ó Deus, e voltar a correr, ó Deus, e voltar a voar, e voltar realmente, ó Deus, com toda a força, ó Deus, com todo o ímpeto, com toda a garra, Senhor, com toda a alegria, ó Deus, que quando nós te conhecemos, ó Deus, o Senhor entrou na nossa vida, ó Pai, e nos purificou, e nos santificou, e nos preparou para vencer esse mundo, ó Deus, realmente as lutas e adversidades deste mundo, sendo por nós, indo à frente da batalha e nos dando vitória, nos levando em triunfo. Senhor, que o Senhor venha hoje aqui restaurar, ó Deus, cada vida pelo teu poder, pela manifestação da tua graça, ó Deus, e que todos possam alinhar-se, ó Deus, num caminho que é o teu caminho, que não tem curva nem atalhos, mas é um caminho reto, ó Deus, que todos possamos estar assim, seguindo, ó Deus, com mãos limpas, com o coração puro, ó Deus, uma vida de retidão e santidade diante da tua presença, diante dos homens, ó Pai, manifestando não só a tua graça, mas o teu poder para curar, para libertar, para restaurar, para renovar, para restituir e para salvar, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos, portanto, Pai, que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.